Eduardo Costa empurrou a porta de vidro do Hospital Municipal de Goiânia e sentiu o ar gelado do ar-condicionado bater no rosto. Eram 7h15 da manhã e o corredor do térreo já fervilhava de movimento. Médicos apressados, enfermeiros carregando medicamentos e familiares ansiosos caminhavam em todas as direções. O cantor sertanejo estava preocupado desde que recebeu a ligação às 5 da madrugada, informando que seu empresário, Valdeci, havia dado entrada na emergência com suspeita de infarto. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Eduardo vestia uma camisa xadrez azul e branca, jeans escuro e tênis de couro marrom. Seu Rolex de ouro chamava a atenção discreta no pulso enquanto ele segurava o celular, checando mensagens dos músicos da banda. Todos queriam notícias sobre Valdeci, que era mais que empresário para a equipe toda. Era um segundo pai. O elevador demorou eternos 3 minutos para chegar. Eduardo entrou junto com 2 mulheres que conversavam baixo sobre exames de rotina. O cheiro de álcool e desinfetante pairava no ar, misturado com o aroma de café que vinha da lanchonete do primeiro andar. Quando as portas se abriram no terceiro andar, onde ficava a ala cardiológica, Eduardo respirou fundo antes de sair. O corredor era longo e bem iluminado. Quadros com paisagens tentavam amenizar a frieza do ambiente hospitalar, mas o cheiro medicinal permanecia forte. Eduardo caminhou devagar, observando os números dos quartos, até encontrar o 322, onde Valdeci estava internado. Foi então que viu a mulher. Ela estava agachada próxima ao quarto 320, passando pano no chão com movimentos precisos e ritmados. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, presos num coque baixo e uniforme azul claro do hospital. Eduardo notou que ela inclinava ligeiramente a cabeça para o lado direito enquanto trabalhava, como se estivesse compensando alguma dificuldade visual. "Bom dia", disse Eduardo, parando ao lado dela. A mulher levantou o rosto e Eduardo viu que seu olho esquerdo tinha uma opacidade esbranquiçada, uma catarata avançada, ele imaginou. Mesmo assim, o sorriso dela foi genuíno e caloroso. "Bom dia, meu filho. O senhor está indo visitar alguém?" Eduardo ficou surpreso com a naturalidade da pergunta. A maioria das pessoas o reconhecia imediatamente, mas aquela faxineira o tratava como qualquer pessoa comum. "Estou sim, meu empresário está no quarto ao lado. Passou mal durante a madrugada." "Nossa, que situação difícil. Espero que ele melhore logo. Problemas de saúde são muito preocupantes, não é mesmo?" Eduardo assentiu, observando como ela continuava o trabalho enquanto conversava. Os movimentos eram automáticos, resultado de anos de experiência. Ela sabia exatamente onde passar o pano sem precisar olhar diretamente para o chão. "A senhora trabalha aqui há muito tempo?" perguntou Eduardo, genuinamente curioso. 15 anos já. Comecei aqui quando o meu falecido marido ficou doente. Precisava de um emprego com carteira assinada para ter plano de saúde. Depois que ele faleceu, continuei. Este lugar virou minha segunda casa." Eduardo sentiu algo na voz dela. Uma mistura de resignação e força que o intrigou. A mulher terminou de limpar aquela seção do corredor e se levantou, apoiando a mão nas costas, como quem sente o peso dos anos de trabalho pesado. "Como é seu nome?" Eduardo perguntou. "Aparecida." "Dona Aparecida para os mais novos, mas o senhor pode me chamar só de Aparecida mesmo?" Eduardo sorriu. Havia uma simplicidade nela que o deixava confortável. Era raro encontrar alguém que não o tratasse como celebridade, que simplesmente conversasse de igual para igual. "Prazer, Aparecida. Eu sou Eduardo." "Prazer, Eduardo. O senhor tem jeito de boa pessoa. Espero que seu empresário se recupere bem. Vou continuar meu serviço aqui no corredor. Se o senhor precisar de alguma coisa, é só chamar." Eduardo acenou e entrou no quarto 322. Valdeci estava acordado, conectado a alguns aparelhos, mas com boa aparência. O médico havia acabado de sair e as notícias eram positivas. Não havia sido infarto,
apenas uma crise de ansiedade combinada com pressão alta. Valdeci ficaria em observação até o meio-dia e depois poderia ir para casa. "Que susto você me deu, Valdeci", disse Eduardo, puxando uma cadeira para perto da cama. "Imagina, Eduardo, foi só um aperreio mesmo. Ando muito estressado com a agenda dos shows. Mas agora estou bem." Eles conversaram por 20 minutos sobre os próximos compromissos e sobre como Valdeci se sentia. Quando Eduardo saiu do quarto, Aparecida ainda estava no corredor, agora limpando as janelas com um pano úmido. "Como está seu empresário?" ela perguntou, sem parar o trabalho. "Está bem, graças a Deus. Foi só um susto. Ele sai hoje mesmo. Que alívio. A gente sempre fica preocupado quando vê as famílias aflitas aqui no hospital." Eduardo parou ao lado dela, observando como ela limpava as janelas, mesmo com a visão comprometida. A dedicação era evidente em cada movimento. "Aparecida, posso fazer uma pergunta indiscreta?" "Claro, meu filho. Como você consegue trabalhar tão bem com essa dificuldade na visão?" Aparecida riu baixinho, um som que tinha tristeza misturada com determinação. "Ah, Eduardo, a gente se acostuma com tudo na vida. Este olho esquerdo não me enxerga direito há uns 10 anos, mas o direito ainda funciona bem. E depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa, o corpo já sabe onde ir, não precisa nem pensar muito." Eduardo ficou impressionado com a naturalidade dela. Não havia autocomiseração, apenas a aceitação prática da realidade. "Deve ser cansativo trabalhar em hospital, não é?" "É, sim, mas tem suas compensações. A gente conhece muita gente boa, vê famílias se reencontrando quando alguém melhora, participa um pouquinho da alegria das pessoas. E também é um trabalho digno, né? Mantenho minha família com este emprego." A palavra família despertou ainda mais a curiosidade de Eduardo. Aparecida parecia jovem demais para ter filhos já criados, mas velha demais para ter crianças pequenas. Aparecida guardou o pano na bolsa de materiais de limpeza e olhou para Eduardo com aquele sorriso que ele estava começando a achar familiar. "O senhor tem filhos, Eduardo?" "Não, ainda não tive essa bênção." "E a senhora?" Aparecida pausou por um momento, como se a pergunta trouxesse memórias complicadas. "Tive 3 filhos, mas eles não estão mais comigo. Agora cuido dos meus 8 netos." Eduardo sentiu que havia algo profundo naquelas palavras. A forma como ela disse "não estão mais comigo" tinha um peso que ia além de filhos que simplesmente saíram de casa. 8 netos? Nossa, deve dar trabalho. Dá sim, mas é uma bênção. Eles moram comigo desde que os pais deles partiram. São idades bem variadas. O mais novo tem 5 aninhos, o mais velho, 16. Eduardo percebeu que Aparecida evitava dar detalhes sobre o que aconteceu com os filhos. Ele respeitou o limite dela e mudou ligeiramente o foco da conversa. "Deve ser difícil criar 8 crianças sozinha. É um desafio grande, não vou mentir, mas a gente vai levando. Eles são bons meninos e meninas, me ajudam em casa. Os mais velhos cuidam dos mais novos quando preciso." "Como você consegue sustentar todo mundo com o salário de faxineira do hospital?" Aparecida moveu a bolsa de material para o outro braço e respirou fundo. "Na verdade, Eduardo, eu não trabalho só aqui. Faço 2 turnos. 2 turnos onde? Aqui mesmo. Trabalho de manhã, das 7 às 3, e volto de madrugada, das 11 da noite às 5 da manhã. São 16 horas por dia." Eduardo ficou chocado. 16 horas de trabalho pesado, com apenas algumas horas para dormir. "E quando você dorme?" "Das 5:30 da manhã até às 6:30. Uma horinha de tarde também, se der tempo. Às vezes consigo cochilar das 3 às 5, antes de preparar o jantar das crianças. 3 horas de sono por dia?" Eduardo não conseguiu esconder o espanto na voz. A Aparecida encolheu os ombros com naturalidade, como se estivesse falando sobre o tempo. "A gente se acostuma, Eduardo. O corpo reclama no começo, mas depois vira rotina. O importante é que as crianças não passem necessidade." Eduardo olhou ao redor do corredor do hospital, tentando processar aquela realidade. Ele reclamava quando tinha que fazer 2 shows no mesmo fim de semana. Aparecida trabalhava 16 horas por dia para sustentar 8 crianças. "Como é a rotina com as crianças?" "Acordo eles às 6 da manhã, faço café
e levo os menores na escolinha. Os maiores vão sozinhos para o colégio. Quando saio do trabalho às 3, passo no mercado, volto para casa, ajudo com as tarefas, faço janta, dou banho nos pequenos. Às 10 já estou me arrumando para voltar aqui. E nos fins de semana? Trabalho sábado de manhã, mas domingo folgo. Esse dia é só para eles. Vamos na igreja, às vezes no parque. Se sobrar um dinheirinho, é o dia que mais gosto da semana. Eduardo percebia a felicidade genuína na voz dela quando falava do domingo com os netos. Era como se aquelas poucas horas compensassem toda a luta da semana. As crianças sentem sua falta durante a semana? Sentem sim, principalmente os menores. Mas os mais velhos ajudam muito. A Jéssica tem 16 anos e é uma segunda mãe para os pequenos. O Marcos tem 14 e é muito responsável. Eles entendem que a vovó precisa trabalhar para dar comida e roupa para todo mundo. Eduardo imaginou a cena. 8 crianças em casa, as mais velhas cuidando das menores, esperando a avó voltar do trabalho. Era uma realidade completamente distante da sua vida, mas que o tocava profundamente. Aparecida puxou um carrinho com material de limpeza que estava encostado na parede. Vou descer para o segundo andar agora, Eduardo. Foi muito bom conversar com o senhor. Espero que seu empresário melhore completamente. Aparecida, posso acompanhá-la até o elevador? Claro, fica à vontade. Eles caminharam juntos pelo corredor. Eduardo observava como ela cumprimentava outros funcionários do hospital. Todos pareciam respeitá-la e tratá-la com carinho. Era evidente que Aparecida era querida ali. No elevador, Eduardo fez uma pergunta que estava martelando em sua cabeça. Aparecida, você não tem ajuda de parentes? Irmãos, tios, alguém da família? Não, Eduardo. Sou filha única e meus pais já faleceram. O marido também se foi há muito tempo. É só eu e as crianças mesmo. A solidão daquela responsabilidade impressionava Eduardo. 8 crianças, dependendo de uma única pessoa que trabalhava 16 horas por dia e dormia 3. E os pais das crianças? Eles não ajudam financeiramente? Aparecida ficou quieta por um momento. O elevador parou no segundo andar e as portas se abriram, mas ela não saiu imediatamente. Eduardo, os pais das crianças eram meus filhos, meus 3 filhos. Eles partiram há 2 anos. Foi um acidente. As portas do elevador começaram a fechar, mas Eduardo segurou-as abertas. Aparecida saiu e ele a seguiu, mesmo sem ter motivo para estar no segundo andar. O segundo andar do hospital era mais silencioso que o terceiro. Aparecida puxou o carrinho até uma pequena sala de material de limpeza e Eduardo a acompanhou, sentindo que não era hora de deixá-la sozinha. Foi um acidente de ônibus, continuou Aparecida, organizando os produtos de limpeza com movimentos automáticos. O José tinha 28 anos, a Ana 26 e o Paulo 24. Voltavam de um aniversário em Anápolis quando o pneu do ônibus estourou na BR-153. O motorista perdeu o controle. Eduardo sentia um aperto no peito. Começava a entender a profundidade da tragédia que Aparecida carregava nos ombros. Morreram todos os 3? Perguntou baixinho. Todos os 3. Na mesma noite. Sobreviveram apenas as crianças que tinham ficado em casa comigo. De repente, de uma hora para outra, eu virei mãe de 8 crianças órfãs. A voz de Aparecida não demonstrava autocomiseração, mas Eduardo podia perceber a dor contida naquelas palavras. Ela continuou organizando os materiais, como se manter as mãos ocupadas a ajudasse a falar sobre o assunto. Como você conseguiu lidar com isso tudo? No começo pensei que não conseguiria, Eduardo. 8 bocas para alimentar, 8 crianças chorando pelos pais, escola, médico, roupa, tudo multiplicado por 8. Mas aí, eu olhei para eles e pensei, se eu não cuidar, quem vai cuidar? Eduardo encostou na parede da pequena sala, impressionado com a força daquela mulher. E o funeral? Como foi? Foi muito difícil. As crianças pequenas nem entendiam direito o que estava acontecendo. As maiores, a Jéssica principalmente, chorava sem parar. Eu precisava ser forte para eles, mas por dentro estava despedaçada. Aparecida parou de organizar os produtos e se virou para Eduardo. Sabe o que mais me dói, Eduardo?
É ver as crianças perguntando pelos pais, principalmente os menores. O Joãozinho, de 10 anos, ainda sonha com o pai dele ensinando ele a jogar futebol. A pequena Maria, de 5, às vezes pergunta quando a mamãe vai voltar. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Ele tinha problemas com agenda de shows, com críticas de música, com pressões da carreira. Aparecida lidava com a dor de 8 crianças órfãs todos os dias. Como você explica para eles? Vou explicando devagar, conforme eles vão crescendo e entendendo melhor. Digo que os pais foram para o céu e estão cuidando deles de lá. Que a vovó está aqui para dar todo o amor que eles precisam. E você? Como faz para processar sua própria dor? Aparecida riu baixinho, mas era um riso sem alegria. Não sobra muito tempo para pensar na minha dor, Eduardo. Quando você tem 8 crianças dependendo de você, não pode parar para chorar. Às vezes choro no banho, rapidinho, ou de madrugada quando eles estão dormindo. Mas a maior parte do tempo, preciso ser forte. Eduardo percebia que trabalhar 16 horas por dia também funcionava como uma fuga da dor. Aparecida não parava para não ter que enfrentar a profundidade da perda. E agora? Como estão as crianças? Estão se adaptando. Os maiores ajudam muito com os menores. A Jéssica virou uma segunda mãe mesmo. O Marcos é muito responsável, cuida dos irmãozinhos como se fosse pai. Mas ainda é difícil para todos. Eduardo estava começando a entender por que se sentiu tão atraído por aquela conversa. Aparecida representava uma força humana que ele raramente via em seu mundo de música e entretenimento. Aparecida, posso fazer uma pergunta sobre dinheiro? Não quero ser indiscreto. Pode perguntar, Eduardo. Você parece uma boa pessoa. Como você consegue pagar todas as contas trabalhando como faxineira? Eduardo, não vou mentir que é apertado. O salário de faxineira não é muito, mesmo trabalhando 2 turnos. Mas a casa onde moramos foi do meu marido, já está quitada. Isso ajuda muito. Só preciso pagar luz, água, telefone e comprar comida e roupa para as crianças. E escola, material escolar. Eles estudam em escola pública, então não pago mensalidade, mas material escolar, uniforme, lanche, essas coisas custam caro quando multiplica por 8. Às vezes preciso parcelar no cartão. Eduardo fez uma conta rápida na cabeça. 8 crianças, material escolar, roupas, comida, contas de casa. O salário de faxineira, mesmo em 2 turnos, devia ser insuficiente. E médico? Quando as crianças ficam doentes, usamos o SUS. Tem o plano de saúde do hospital, mas só cobre eu. Para as crianças, quando é coisa simples, vou no postinho. Quando é mais sério, venho aqui mesmo no municipal. Aparecida fechou o armário de material e se virou para Eduardo. Sabe o que mais me preocupa, Eduardo? Não é a falta de dinheiro. A gente vai levando, sempre se vira. O que mais me angustia é não conseguir dar para eles a atenção que mereciam dos pais. Como assim? Eu trabalho tanto que quase não tenho tempo para conversar direito com eles, ajudar nas tarefas da escola, participar das reuniões de pais. Os menores sentem falta disso. Eles precisam de carinho, de conversa, de alguém que pergunte como foi o dia na escola. Eduardo percebeu que havia encontrado o ponto mais sensível de toda aquela situação. Não era a questão financeira que mais doía em Aparecida. Era a impossibilidade de ser presente na vida dos netos, da forma que gostaria. Você consegue ajudar eles com as tarefas de escola? Muito pouco, Eduardo. Eu só estudei até a 4ª série. Os maiores eu não consigo ajudar mesmo. E os menores, quando chego em casa às 3 da tarde, estou tão cansada que às vezes só consigo verificar se fizeram, mas não consigo explicar quando eles têm dúvida. Eduardo começou a perceber que talvez houvesse ali uma forma de ajudar que fosse além de dinheiro. Aparecida tinha orgulho demais para aceitar esmola, mas talvez aceitasse outro tipo de suporte. Eduardo acompanhou Aparecida até o corredor do 2º andar, onde ela começou a limpar as janelas da ala de pediatria. O barulho de crianças brincando vinha de alguns quartos, misturado com vozes de mães tentando distrair os filhos durante os procedimentos médicos. Aparecida, você disse que só estudou até a 4ª série. Nunca pensou em voltar a estudar? Aparecida parou de limpar por um momento e olhou para Eduardo com surpresa. Ai, Eduardo, estudar agora?
Com 58 anos e com 8 crianças em casa, por que não? Nunca é tarde para aprender coisas novas. Aparecida voltou a passar o pano na janela, mas Eduardo podia ver que a pergunta a havia feito pensar. Já pensei sim, principalmente quando preciso ajudar as crianças, e não sei como. Mas quem vai estudar na minha idade? E com essa vista ruim ainda por cima, Eduardo percebeu uma tristeza diferente na voz dela. Não era apenas cansaço do trabalho, mas uma frustração profunda com as próprias limitações. Que tipo de dificuldade você tem para ajudar as crianças? Principalmente matemática, Eduardo. O Joãozinho, meu neto de 10 anos, está com muita dificuldade. A professora mandou o bilhete dizendo que ele precisa de reforço em casa, mas eu não sei como ensinar. Fico olhando para os números no caderno dele e me sinto burra. A palavra burra saiu com tanta dor que Eduardo sentiu um aperto no peito. Aparecida não era burra. Era uma mulher que criava 8 crianças sozinha. Trabalhava 16 horas por dia e ainda se preocupava com a educação dos netos. Você não é burra, Aparecida. Você só não teve oportunidade de estudar quando era mais nova. É verdade, Eduardo. Casei muito nova, aos 15 anos, e logo vieram os filhos. Meu marido trabalhava na construção civil e eu cuidava da casa e das crianças. Nunca sobrou tempo para estudar. E agora, o que você mais gostaria de aprender? Aparecida parou completamente de trabalhar e se virou para Eduardo. Nos olhos dela havia um brilho que ele não tinha visto antes. Eu queria entender matemática, Eduardo. Não coisas complicadas, mas o básico mesmo. Conta de dividir, de multiplicar, para ajudar o Joãozinho e os outros quando precisarem. Eduardo sentiu que havia encontrado algo importante. O problema de Aparecida não era só financeiro, era a sensação de inadequação diante da educação dos netos. Que outras matérias você gostaria de entender melhor? Português também. Tem hora que eles me perguntam o significado de uma palavra e eu não sei explicar. Ou pedem ajuda para fazer uma redação e eu fico perdida. Eduardo começou a ter uma ideia. Talvez pudesse ajudar. Aparecida de uma forma muito mais significativa do que simplesmente dar dinheiro. Aparecida, e se eu te ensinasse algumas coisas básicas de matemática? Ela o olhou com surpresa e incredulidade. Você faria isso, Eduardo? Mas você deve ter coisas mais importantes para fazer. Na verdade, eu sempre gostei de números. Cuido das contas da minha carreira, faço os cálculos dos shows, organizo as finanças. Não sou professor, mas entendo bem de matemática básica. Aparecida ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Eduardo podia ver a luta interna entre o desejo de aceitar e a vergonha de admitir suas limitações. Mas você não me conhece direito, Eduardo. Por que faria isso por uma estranha? Você não é estranha, Aparecida. Você é uma mulher guerreira que está criando 8 crianças sozinha. Qualquer ajuda que eu possa dar para facilitar sua vida é pouco. Eduardo viu lágrimas formarem nos olhos de Aparecida. Era a primeira vez que ela demonstrava emoção desde que começaram a conversar. Ninguém nunca se ofereceu para me ensinar nada, Eduardo. As pessoas acham que quem não estudou quando era novo já perdeu a chance. Isso não é verdade, Aparecida. Minha avó aprendeu a ler aos 60 anos. Sempre dizia que enquanto a gente está vivo, pode aprender coisas novas. Aparecida enxugou os olhos com o punho do uniforme e sorriu pela primeira vez com alegria genuína. Se você tem certeza que não vai ser incômodo, eu aceitaria sim, Eduardo. Mas não posso pagar professor particular. Eduardo riu baixinho. Quem falou em pagar? Isso é entre amigos. Você me ensina sobre a vida e eu te ensino matemática. Aparecida riu também, um som que transformou completamente sua expressão. Então está combinado. Mas quando? Eu só tenho livre das 5 às 6 da tarde, antes de preparar a janta das crianças. Que tal hoje mesmo? Posso esperar você sair do trabalho às 3 e conversamos até às 6. Aparecida hesitou por um momento. Você não tem show hoje? Não tem compromissos importantes? Eduardo pensou na agenda que havia cancelado para ficar no hospital com Valdeci. Tinha reunião com gravadora, ensaio com a banda, entrevista para a rádio.
Mas nada daquilo parecia tão importante quanto ajudar a Aparecida. Tenho sim, mas posso remarcar. Hoje quero me dedicar a te ensinar algumas coisas básicas. Aparecida balançou a cabeça, incrédula. Eduardo, eu não posso aceitar que você cancele compromissos por minha causa. Pode sim. Às vezes a gente precisa parar a correria para fazer algo que realmente importa. Aparecida voltou a limpar as janelas, mas agora com uma energia diferente. Havia esperança nos movimentos dela. Onde vamos estudar? Não posso levar você em casa. As crianças vão ficar muito agitadas, vendo uma pessoa estranha. Eduardo olhou ao redor do corredor do hospital. Que tal aqui mesmo? Deve ter alguma salinha vazia onde podemos sentar e conversar. Tem sim. A sala de reuniões do segundo andar fica vazia das 3 às 5. Posso pedir para o supervisor se podemos usar. Então está decidido. Às 3 horas nos encontramos aqui e começamos sua primeira aula de matemática. Aparecida parou de trabalhar novamente e olhou diretamente para Eduardo. Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Eduardo pensou por um momento antes de responder. Sabe, Aparecida, eu passo a vida cantando para multidões, mas raramente tenho a chance de ajudar alguém de verdade. Hoje, conversando com você, senti que posso fazer algo que realmente vai mudar a vida de alguém. E vai mudar sim, Eduardo. Se eu conseguir ajudar o Joãozinho com matemática, vai ser a primeira vez em 2 anos que vou me sentir útil como avó. A emoção na voz de Aparecida tocou Eduardo profundamente. Ele percebeu que aquela não seria apenas uma aula de matemática. Seria o início de algo muito maior. Eduardo subiu para o 3º andar para verificar como Valdeci estava passando. Encontrou o empresário conversando com a médica, já com alta programada para o meio da tarde. As notícias eram excelentes e Valdeci estava ansioso para voltar ao trabalho, mas prometeu seguir as recomendações médicas de reduzir o estresse. Doutor Eduardo, disse Valdeci com seu jeito brincalhão, onde você andou desaparecido? Fiquei aqui sozinho conversando com as enfermeiras. Eduardo sorriu e se sentou ao lado da cama. Conheci uma pessoa muito interessante aqui no hospital, uma faxineira chamada Aparecida. Ah, é? E o que tem de especial nessa faxineira? Eduardo contou para Valdeci toda a história de Aparecida. Os 3 filhos mortos no acidente, os 8 netos, os 2 turnos de trabalho, a dificuldade para ajudar as crianças com os estudos. Nossa, Eduardo, que situação difícil. E o que você pretende fazer? Vou ensinar matemática básica para ela hoje à tarde. Quero ajudá-la a se sentir mais capaz de auxiliar os netos. Valdeci conhecia Eduardo há mais de 10 anos e sabia reconhecer quando o cantor estava realmente tocado por alguma situação. Você sempre foi assim, Eduardo. Tem o coração mole para quem está precisando. Lembra da vez que você pagou a cirurgia do filho do técnico de som? Eduardo lembrava bem. Havia várias situações parecidas ao longo dos anos, mas desta vez era diferente. Não era só uma questão de dar dinheiro e resolver um problema. Era sobre ensinar, capacitar, dar ferramentas para que Aparecida pudesse ajudar a si mesma. Desta vez é diferente, Valdeci. Não é só ajuda financeira, é sobre dar conhecimento, autoestima, capacidade. Valdeci sorriu e segurou o braço de Eduardo. Por isso que trabalho com você há tanto tempo. Você nunca perdeu a humanidade, mesmo com todo o sucesso. Às 2h30, Eduardo desceu para o 2º andar e encontrou Aparecida terminando de limpar o último corredor do turno da manhã. Ela estava visivelmente ansiosa, conferindo o relógio a cada poucos minutos. Nervosa? Perguntou Eduardo. Um pouco sim. Faz muito tempo que não sento para aprender alguma coisa. Estou com medo de não conseguir entender. Eduardo percebeu que a ansiedade de Aparecida ia além de simplesmente aprender matemática. Era sobre enfrentar anos de complexo de inferioridade educacional. Aparecida, vamos começar bem devagar. Não tem pressão nenhuma. Se você não entender alguma coisa, eu explico de outro jeito. Aparecida guardou os materiais de limpeza e levou Eduardo até uma pequena sala de reuniões no final do corredor. A sala tinha uma mesa redonda, 6 cadeiras
e um quadro branco na parede. A iluminação era boa e o ambiente silencioso. Perfeito, disse Eduardo, sentando-se ao lado de Aparecida. Vamos começar bem básico. Me conta que tipo de dificuldade o Joãozinho está tendo. Aparecida tirou um caderno da bolsa. Era o caderno de matemática do neto, cheio de exercícios marcados com caneta vermelha pela professora. Olha aqui, Eduardo. É tabuada de multiplicação. Ele não consegue decorar. E eu não sei como explicar de um jeito que faça sentido para ele. Eduardo folheou o caderno e viu que os erros eram típicos de uma criança que estava tentando decorar sem entender o conceito. Aparecida, o problema não é decorar, é entender o que significa multiplicação. Posso te ensinar um jeito de explicar que vai fazer sentido para o Joãozinho. Como? Eduardo pegou uma folha de papel em branco e desenhou grupos de círculos. Olha só, 3 vezes 4 não é algo para decorar. São 3 grupos com 4 coisas em cada grupo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Um grupo. 1, 2, 3, 4. 2 grupos. 1, 2, 3, 4. 3 grupos. Quantas coisas no total? Aparecida contou devagar, apontando com o dedo. 12? Isso. 3 vezes 4 é 12. Não é mágica, é só contar grupos. Os olhos de Aparecida se iluminaram. Nossa, Eduardo, é muito mais fácil assim. Por que ninguém nunca me explicou desse jeito? Porque muita gente aprende decorando, sem entender. Mas quando você entende o conceito, fica muito mais fácil ensinar para as crianças. Eduardo passou a próxima hora ensinando Aparecida diferentes formas de visualizar operações matemáticas. Soma como juntar coisas, subtração como tirar, divisão como separar em grupos iguais. Aparecida absorvia cada explicação com uma sede de conhecimento que impressionava Eduardo. Ela fazia perguntas inteligentes, conectava os conceitos com situações do dia a dia, pensava em formas de explicar para os netos. Eduardo, posso te contar uma coisa? Disse Aparecida durante uma pausa. Claro, eu sempre me senti burra por não conseguir ajudar as crianças com a escola. Achava que era limitação minha, que nunca ia conseguir entender essas coisas. E agora? Agora estou percebendo que eu não sou burra. Eu só não tinha sido ensinada do jeito certo. Eduardo sorriu, vendo a transformação acontecendo diante dos seus olhos. Não era só sobre matemática, era sobre Aparecida, redescobrindo sua própria capacidade de aprender. Aparecida, você é muito inteligente. Vejo isso na forma como você organiza a vida de 8 crianças, como administra o dinheiro apertado, como resolve problemas no dia a dia. Você acha mesmo? Tenho certeza. Inteligência não é só saber matemática ou português. É resolver problemas, cuidar de pessoas, se adaptar às dificuldades. E nisso você é mestre. Aparecida ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Eduardo. Sabe, Eduardo, faz muito tempo que ninguém fala comigo desse jeito, como se eu fosse capaz de coisas importantes. Você é capaz sim, e vou provar isso para você. Eduardo continuou a explicação sobre divisão, usando o exemplo de dividir chocolates entre as crianças. Aparecida estava completamente concentrada, fazendo anotações numa folha de papel com letra caprichada e devagar. Agora me diz, Aparecida, se você tem 24 chocolates e quer dividir igualmente entre os 8 netos, quantos cada um vai ganhar? Aparecida fez risquinhos no papel, separando em grupos, 3 para cada um. Perfeito! E sobra algum? Não sobra nenhum. Exato. 24 dividido por 8 é igual a 3 e resto 0. Eduardo percebia que Aparecida estava ganhando confiança a cada exercício resolvido. A postura dela tinha mudado. Estava mais ereta, mais participativa. Eduardo, posso te contar mais uma coisa que me preocupa? Pode falar à vontade. Às vezes eu me sinto culpada por não conseguir dar para os meus netos o que os pais deles dariam. Como assim? Os pais deles tinham estudado mais que eu. O José tinha terminado o ensino médio, a Ana tinha feito o curso técnico, o Paulo estava fazendo faculdade de noite. Eles sabiam ajudar as crianças com as tarefas. Eduardo parou de escrever e olhou diretamente para a Aparecida.
Aparecida, você está dando para seus netos algo que talvez seja mais valioso que ajuda com tarefa escolar. O quê? Você está dando exemplo de força, de dedicação, de não desistir nunca. Essas crianças estão aprendendo que a vida pode ser difícil, mas que sempre existe uma forma de seguir em frente. Aparecida ficou pensativa. Você acha que eles veem assim? Tenho certeza. Uma criança que vê a avó trabalhando 16 horas por dia para sustentar a família está aprendendo sobre responsabilidade, sobre amor incondicional, sobre não abandonar quem precisa. Mas eu queria poder ajudar eles com os estudos também. E agora? Você pode. Olha tudo que aprendeu em 1 hora. Imagina o que pode aprender se continuar estudando. A palavra continuar despertou algo em Aparecida. Eduardo, você acha que eu conseguiria voltar para a escola? Estudar de verdade? Por que não? Tem escola de jovens e adultos em quase todos os bairros. Você poderia terminar o ensino fundamental e depois o médio. Aparecida balançou a cabeça, duvidando. Ai, Eduardo, uma mulher da minha idade no meio de jovens, todo mundo ia ficar olhando. Eduardo lembrou da própria experiência com o medo do julgamento alheio. Aparecida, quando comecei a cantar, morria de medo de subir no palco. Achava que todo mundo ia rir de mim, que ia fazer feio. E o que aconteceu? Descobri que a maioria das pessoas está preocupada demais com os próprios problemas para ficar julgando os outros. E aquelas que julgam, normalmente são pessoas que têm medo de tentar coisas novas. Aparecida sorriu timidamente. Você tem razão, mas mesmo assim dá medo. É normal ter medo. Eu ainda tenho medo antes de cada show. Mas o medo não pode impedir a gente de crescer. Eduardo viu no relógio que já passava das 5. Aparecida, precisava ir para casa preparar o jantar das crianças. Que horas você precisa estar em casa? Às 6, para fazer a janta das crianças antes de voltar para o trabalho. Eduardo fechou os papéis com as anotações e os entregou para Aparecida. Leva isso para casa. Tenta aplicar com o Joãozinho hoje à noite, quando chegar do trabalho de madrugada. Vou tentar, sim. Eduardo, muito obrigada por tudo. Fazia tempo que não me sentia tão capaz. A palavra capaz soou diferente agora. Tinha uma força que não estava lá de manhã. Aparecida, posso te dar uma sugestão? Claro. Que tal se você procurasse a da escola de jovens e adultos do seu bairro? Só para conhecer, sem compromisso. Aparecida hesitou. Sozinha? Eu não teria coragem. Eduardo pensou por um momento. E se eu fosse com você? Não para estudar, mas só para te acompanhar na primeira visita. Aparecida o olhou com surpresa. Você faria isso? Claro que sim. Quando você quiser, eu vou junto, só para você se sentir mais segura. Eduardo viu lágrimas nos olhos de Aparecida novamente. Eduardo, por que você está sendo tão bom comigo? Eduardo sorriu e levantou da cadeira. Aparecida, hoje de manhã eu entrei neste hospital, preocupado com shows, com agenda, com coisas que no fundo não são tão importantes assim. Conversando com você, lembrei do que realmente importa na vida. O que importa? Ajudar as pessoas a descobrirem que são capazes de mais do que imaginam. Aparecida se levantou também e segurou a mão de Eduardo. Eduardo, você mudou meu dia. Talvez tenha mudado minha vida. Eduardo apertou a mão dela, sentindo que sua própria vida também tinha mudado naquele dia. Aparecida, a mudança está acontecendo porque você teve coragem de aceitar ajuda e de acreditar em si mesma. Eles saíram juntos da sala de reuniões. Aparecida precisava pegar seus materiais pessoais e ir embora. Eduardo a acompanhou até o vestiário das funcionárias. Aparecida, me dá seu telefone. Quero saber como foi com o Joãozinho hoje à noite. Aparecida anotou o número num papel e entregou para Eduardo. Liga sim. Estou ansiosa para contar como vai ser. Eduardo guardou o papel no bolso da camisa. E pensa no que conversamos sobre a escola, está bem? Vou pensar sim, prometo. Quando Aparecida saiu do hospital, caminhava diferente. Havia algo na postura dela que não estava lá de manhã. Era a esperança, era a autoestima, era a descoberta de que nunca é tarde para aprender e crescer.
Eduardo ligou para Aparecida às 9 da noite, depois de cancelar 2 compromissos importantes. Não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram no hospital e queria saber como tinha sido a tentativa de ajudar o Joãozinho com matemática. Alô, Aparecida? Aqui é o Eduardo. Como foi com o menino hoje à noite? Eduardo? Que bom que ligou. Nossa, deu muito certo. O Joãozinho ficou surpreso quando expliquei a multiplicação daquele jeito que você me ensinou. Ele disse que nunca tinha entendido tão bem. A alegria na voz de Aparecida era contagiante. Eduardo podia imaginar a cena, ela chegando cansada do trabalho e mesmo assim sentando para ajudar o neto com os deveres. Ele conseguiu fazer os exercícios sozinho depois que você explicou? Conseguiu sim. Fez 3 contas de multiplicação sem errar nenhuma. Até os outros netos ficaram curiosos e vieram ver o que a vovó estava ensinando diferente. Eduardo sorriu, imaginando a pequena revolução que sua aula improvisada havia causado na casa de Aparecida. E como você se sentiu ensinando? Ah, Eduardo, me senti muito importante. Fazia tempo que não conseguia ajudar eles de verdade com as tarefas. O Joãozinho até me deu um abraço e disse que agora ia conseguir tirar nota boa na prova. Eduardo ouviu vozes de crianças ao fundo da ligação. Era o movimento natural de uma casa cheia de vida, mesmo às 9 da noite. As outras crianças também pediram ajuda? A Jéssica perguntou sobre uma conta de dividir que estava com dificuldade. Consegui explicar usando o exemplo dos chocolates que você me ensinou. Ela entendeu rapidinho. Eduardo percebia que não era só sobre matemática. Era sobre Aparecida, recuperando a confiança para participar ativamente da educação dos netos. Aparecida, você pensou mais naquilo que conversamos sobre voltar a estudar? Pensei sim, Eduardo. Até liguei para a escola que você mencionou, a Santos Dumont. Conversei com a coordenadora do programa de jovens e adultos. Eduardo ficou surpreso com a iniciativa de Aparecida. Não esperava que ela tomasse uma atitude tão rápida. E o que ela te disse? Que as aulas são de segunda a quinta, das 7 às 9 da noite, justamente no horário que eu estou chegando em casa do primeiro turno. Eduardo percebeu o problema imediatamente. Aparecida trabalhava até às 3 da tarde, chegava em casa às 3h30, cuidava das crianças até às 10 da noite, quando saía para o turno da madrugada. Mas das 7 às 9, você está em casa mesmo, não está? Não consegue estudar nesse horário? É que é o horário da janta das crianças, Eduardo. Preciso fazer comida, dar banho nos menores, ajudar com as tarefas. Não sobra tempo para sair. Eduardo começou a entender que o problema de Aparecida era mais complexo do que imaginara. Não era só questão de querer estudar, mas de conseguir encaixar na rotina impossível que ela levava. E se você reorganizasse alguns horários, talvez preparasse a janta mais cedo? Aparecida ficou em silêncio por um momento, pensando na sugestão. Talvez desse certo, Eduardo. Se eu fizesse a comida quando chegasse do trabalho, às 3h30, podia deixar pronta e esquentar na hora. Daí das 7 às 9, eu estaria livre. A esperança voltou para a voz dela. Eduardo podia sentir que Aparecida realmente queria encontrar uma solução. E quem cuidaria das crianças enquanto você estuda? A Jéssica é muito responsável. Ela consegue dar conta dos outros por 2 horas. Já faz isso quando preciso sair para resolver alguma coisa. Eduardo ouviu uma criança chamando Aparecida ao fundo. Era a hora do banho dos menores antes de dormir. Aparecida, não quero te atrasar. Sei que tem muito o que fazer com as crianças. É verdade, preciso dar banho no Pedrinho e na Maria antes de eles dormirem. Mas, Eduardo, muito obrigada pela ligação. Fazia tempo que alguém não se preocupava em saber como foi meu dia. Eduardo ficou tocado com aquela frase. Era incrível como pequenos gestos de atenção faziam diferença na vida de alguém que estava acostumado a dar sempre, sem receber muito em troca. Aparecida, amanhã vou passar no hospital para ver como está o Valdeci. Se você quiser, podemos conversar mais sobre essa questão da escola. Quero sim, Eduardo. Estou animada com essa possibilidade. Acho que finalmente encontrei coragem para tentar. Depois que desligou, Eduardo ficou pensando na complexidade da vida de Aparecida. 8 crianças dependendo de uma única pessoa que trabalhava 16 horas por dia.
Como ela conseguia ainda ter energia para pensar em estudar? No dia seguinte, Eduardo chegou ao hospital às 9 da manhã. Valdeci estava bem melhor e seria liberado antes do meio-dia. O empresário notou que Eduardo parecia diferente, mais pensativo. Eduardo, você está preocupado com alguma coisa? Na verdade, estou, Valdeci. É sobre aquela faxineira que te contei ontem, a Aparecida. O que tem ela? Fiquei pensando na situação dela a noite toda. Uma mulher criando 8 crianças sozinha, trabalhando 2 turnos e ainda querendo voltar a estudar aos 58 anos. Valdeci conhecia bem Eduardo e sabia quando algo realmente o incomodava. Você quer ajudar ela de alguma forma mais concreta, não é? É isso mesmo, Valdeci, mas não sei como. Ela tem muito orgulho, não aceita dinheiro. E o problema dela não é só financeiro, é falta de tempo e oportunidade. Eduardo encontrou Aparecida no 2º andar, limpando os vidros da pediatria. Ela sorriu quando o viu, um sorriso que tinha mais energia que no dia anterior. Bom dia, Eduardo. Que bom te ver de novo. Bom dia, Aparecida. Como você está hoje? Estou bem animada. Ontem à noite conversei com a Jéssica sobre a escola. Ela topou cuidar dos irmãozinhos das 7 às 9, para eu poder estudar. Eduardo ficou feliz ao ver a determinação de Aparecida. Era evidente que ela estava realmente decidida a mudar sua situação. Que ótimo! E quando você pretende começar? Liguei de novo para a escola hoje de manhã. Tem uma turma nova começando segunda-feira que vem. Se eu quiser, posso me matricular ainda hoje à tarde. A ansiedade era visível nos olhos de Aparecida. Queria muito fazer aquilo, mas ainda tinha medos e inseguranças. Você está nervosa? Muito nervosa, Eduardo. Faz mais de 40 anos que não sento numa sala de aula. E se eu não conseguir acompanhar? E se for muito difícil? Eduardo percebeu que Aparecida precisava de encorajamento e, principalmente, de alguém que acreditasse nela, mais do que ela mesma acreditava. Aparecida, você criou 3 filhos, está criando 8 netos, trabalha 16 horas por dia há anos. Se você consegue fazer tudo isso, consegue aprender qualquer coisa que quiser. As palavras de Eduardo tinham um tom de convicção que fez Aparecida se sentir mais confiante. Você tem razão, Eduardo. Se conseguir passar por tudo que já passei, posso conseguir voltar a estudar também. Claro que pode. E não esqueça, você já me provou ontem que é muito inteligente. Aprendeu matemática rapidinho e ainda conseguiu ensinar para o Joãozinho. Aparecida sorriu, lembrando do sucesso da noite anterior. É verdade. Foi muito gratificante conseguir ajudar ele. Eduardo ficou olhando Aparecida trabalhar por alguns minutos, admirando a dedicação dela. Mesmo com toda a conversa sobre estudar, ela continuava fazendo seu serviço, com o mesmo capricho de sempre. Aparecida, posso te acompanhar para fazer a matrícula hoje à tarde? A pergunta pegou Aparecida de surpresa. Ela parou de limpar e olhou diretamente para Eduardo. Você faria isso mesmo? Acompanhar uma faxineira para se matricular na escola? Eduardo riu da forma como ela falou, como se ser faxineira fosse algo que a diminuísse. Aparecida, você não é só uma faxineira. Você é uma mulher guerreira que está lutando para melhorar sua vida. Seria uma honra te acompanhar. Aparecida ficou emocionada com a resposta de Eduardo. Era raro encontrar alguém que a tratasse com tanto respeito e consideração. Se você tem certeza que não vai ser incômodo, eu gostaria muito da companhia. Vou me sentir mais segura. Combinado então. A que horas você sai do trabalho? Às 3 horas. A escola fica no bairro Jardim Guanabara, não muito longe da minha casa. Eduardo se despediu de Aparecida, prometendo encontrá-la no portão do hospital às 3 em ponto. Subiu para se despedir de Valdeci, que já estava arrumando as coisas para ir embora. Valdeci, vou acompanhar a Aparecida para fazer matrícula na escola hoje à tarde. Eduardo, você tem certeza do que está fazendo? Está se envolvendo muito na vida de uma pessoa que mal conhece. Eduardo entendeu a preocupação do empresário, mas sentia que estava fazendo a coisa certa. Valdeci, às vezes a gente encontra pessoas que fazem a gente lembrar do que realmente importa na vida. A Aparecida é uma dessas pessoas.
Valdeci sorriu e bateu no ombro de Eduardo. Você sempre foi assim mesmo. Por isso que deu certo na música e na vida. Nunca perdeu a humanidade. Às 3h em ponto, Eduardo estava no portão do hospital esperando Aparecida. Ela saiu pontualmente, carregando uma bolsa pequena e vestindo uma blusa azul clara por cima do uniforme do hospital. Havia uma mistura de ansiedade e determinação no rosto dela. Eduardo, você está aqui mesmo. Pensei que podia ter mudado de ideia. Aparecida, quando faço uma promessa, cumpro. Vamos nessa que a escola deve fechar às 5. Eles caminharam até o carro de Eduardo, um Civic prateado que chamava a atenção pela limpeza impecável. Aparecida hesitou antes de entrar, como se não se sentisse digna de andar num carro tão arrumado. Pode entrar, Aparecida. O carro não vai quebrar. Eduardo disse isso com um sorriso, percebendo o constrangimento dela. Durante o trajeto até a escola, Aparecida foi contando mais sobre sua rotina com os netos e sobre os medos em relação aos estudos. Eduardo, tem uma coisa que não te contei ontem. Eu tenho muito medo de não conseguir enxergar direito o que está escrito na lousa por causa deste olho. Aparecida apontou para o olho esquerdo, que tinha uma opacidade bem visível. A coordenadora da escola sabe da sua dificuldade visual? Não falei ainda. Fiquei com vergonha. Eduardo parou o carro no semáforo e se virou para Aparecida. Aparecida, você precisa contar para eles. Não é vergonha, é uma necessidade especial que precisa ser atendida. Eles vão te ajudar. Vão te colocar numa carteira mais próxima da lousa. Você acha que não vão me dispensar por causa disso? De jeito nenhum. Pelo contrário, vão te dar todo o apoio necessário. A Escola Municipal Santos Dumont ficava numa rua tranquila do bairro Jardim Guanabara. Era um prédio simples, mas bem conservado, com um pátio pequeno onde algumas pessoas aguardavam atendimento. Eduardo e Aparecida entraram juntos na secretaria. A coordenadora do programa de jovens e adultos era uma senhora de uns 60 anos, muito simpática e paciente. A senhora é a Aparecida que ligou ontem? Sou eu, sim. Trouxe meu RG e comprovante de endereço para fazer a matrícula. Perfeito. Este senhor é seu familiar? Eduardo ia responder quando Aparecida se antecipou. Ele é um amigo que me incentivou a voltar a estudar. Pediu para me acompanhar, porque sei que está torcendo por mim. Eduardo ficou tocado com a forma carinhosa como Aparecida se referiu a ele. Em menos de 2 dias, eles haviam criado uma amizade genuína. A coordenadora pegou os documentos de Aparecida e começou a preencher a ficha de matrícula. Eduardo ficou ao lado, observando tudo e dando suporte moral quando necessário. Dona Aparecida, a senhora estudou até que série? Até a 4ª série do antigo primário. Então a senhora vai começar pelo 5º ano do ensino fundamental. São 4 anos para terminar todo o fundamental. 4 anos? Aparecida ficou assustada com o prazo. Parece muito tempo, não é? Disse a coordenadora, percebendo a reação de Aparecida. Mas cada etapa concluída já é uma vitória. E o ritmo das aulas é mais tranquilo que na escola regular. Eduardo percebeu que Aparecida precisava de incentivo naquele momento. Aparecida, pense assim. Em 4 anos, seus netos mais novos ainda vão estar estudando. Vocês podem se formar juntos. A ideia de estudar junto com os netos animou Aparecida visivelmente. É verdade. O Joãozinho vai ter 14 anos quando eu me formar. Posso ajudar ele durante todo o ensino médio. A coordenadora sorriu, vendo a motivação de Aparecida. Essa é uma excelente motivação, dona Aparecida. Temos vários estudantes que voltaram exatamente para poder ajudar os filhos e netos. Aparecida ganhou coragem e contou para a coordenadora sobre a dificuldade visual. Como Eduardo havia previsto, a reação foi totalmente positiva. Não se preocupe com isso, dona Aparecida. Temos material em letra ampliada e sempre colocamos estudantes com dificuldades visuais nas primeiras carteiras. Você terá todo o suporte necessário. Eduardo viu o alívio no rosto de Aparecida. Mais um obstáculo havia sido superado. As aulas começam segunda-feira que vem, das 7 às 9 da noite. A senhora consegue chegar nesse horário? Consigo sim. Já organizei a rotina em casa
para poder vir. A coordenadora entregou uma lista de materiais básicos para Aparecida: cadernos, lápis, borracha, caneta. Nada muito caro, mas Eduardo sabia que até aqueles itens simples representavam um gasto a mais no orçamento apertado dela. Dona Aparecida, na primeira semana, não precisa trazer todos os materiais. Pode ir comprando aos poucos, conforme a necessidade. Depois que saíram da escola, Aparecida estava radiante. Segurava a pasta com os documentos da matrícula como se fosse um tesouro. Eduardo, eu consegui me matricular. Depois de mais de 40 anos, vou voltar a estudar. A emoção na voz dela era contagiante. Eduardo se sentia parte daquela vitória. Aparecida, você é muito corajosa. Muita gente na sua idade não teria essa coragem. No carro, voltando para o hospital onde Aparecida havia deixado sua bicicleta, ela ficou mais quieta, processando tudo o que havia acontecido. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode falar. Por que você resolveu me ajudar? Você mal me conhece. Eduardo pensou na resposta enquanto dirigia pelas ruas do bairro. Aparecida, minha avó sempre dizia que a vida coloca certas pessoas no nosso caminho por um motivo. Quando te conheci ontem, senti que precisava ajudar, mas você já fez tanto por mim, me ensinou matemática, me acompanhou na escola. Eduardo parou o carro no estacionamento do hospital e se virou para Aparecida. Na verdade, Aparecida, quem está me ajudando é você. Como assim? Você me lembrou do que realmente importa na vida. Eu estava tão preocupado com shows, com dinheiro, com sucesso, que esqueci da satisfação de ajudar alguém de verdade. Aparecida ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Eduardo. Eduardo, você salvou meu dia ontem. Talvez tenha salvado minha vida. Não exagera, Aparecida. Você que teve coragem de mudar. Eduardo ajudou Aparecida a descer do carro e pegou a pasta com os documentos da escola para ela. Aparecida, vou te dar meu telefone. Se você precisar de alguma coisa, de ajuda com alguma matéria, ou só quiser conversar sobre como estão indo os estudos, é só ligar. Aparecida anotou o número de Eduardo numa folha de papel e guardou com cuidado na bolsa. Eduardo, pode ter certeza que vou ligar. Vai ser muito bom ter alguém para dividir as dificuldades e as conquistas. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, ligou para Valdeci para contar como havia sido na escola. O empresário ouviu tudo com atenção. Eduardo, você fez uma boa ação, mas agora não pode abandonar essa mulher no meio do caminho. Se você se comprometeu a ajudar, tem que ir até o fim. Eduardo sabia que Valdeci estava certo. Não podia simplesmente sumir da vida de Aparecida depois de incentivá-la a estudar. Não vou abandonar Valdeci. Quero acompanhar essa jornada dela. Tenho certeza que vai ser inspirador para mim também. Na segunda-feira seguinte, Eduardo ligou para Aparecida à noite para saber como havia sido o primeiro dia de aula. Eduardo, que bom que ligou. Estou até agora emocionada. Como foi, Aparecida? Estava nervosa? Estava muito nervosa. Cheguei na escola às 6h30 e fiquei andando na calçada porque estava com medo de entrar. E o que te deu coragem? Lembrei de você dizendo que eu era corajosa. Pensei, se conseguir passar por tudo que já passei na vida, consigo entrar numa sala de aula. Eduardo sorriu do outro lado da linha, orgulhoso da determinação de Aparecida. E como foi dentro da sala? Ah, Eduardo, foi muito melhor do que imaginei. Tem gente de todas as idades. Tem uma senhora de 65 anos que está voltando a estudar porque quer ler livros para os netos. Tem um rapaz de 25 que não conseguiu terminar os estudos quando era mais novo. Eduardo ficou feliz ao perceber que Aparecida havia se sentido acolhida pelo grupo. E a professora? Como ela é? Muito paciente, Eduardo. Explicou que não tem pressa, que cada um tem seu ritmo. E me colocou bem na frente, por causa da vista. Consegui enxergar tudo perfeitamente. O que vocês estudaram no primeiro dia? Foi mais uma apresentação mesmo. Cada um contou um pouco da sua história e por que voltou a estudar. Quando chegou minha vez, contei sobre os netos e sobre você ter me incentivado. Eduardo ficou tocado ao saber que Aparecida havia falado dele para a turma. E como se sentiram os outros estudantes?
Todo mundo achou bonito. A professora disse que quando alguém nos incentiva a crescer, essa pessoa é um anjo na nossa vida. As palavras da professora chegaram ao coração de Eduardo. Ele nunca havia se visto como anjo de ninguém, mas estava feliz em poder fazer diferença na vida de Aparecida. Aparecida, estou muito orgulhoso de você. Sei que vai se dar muito bem nos estudos. Eduardo, queria te contar mais uma coisa. Cheguei em casa hoje e o Joãozinho me recebeu na porta perguntando como tinha sido na escola. Todos os netos ficaram curiosos para saber sobre as aulas da vovó. Que lindo, Aparecida. Eles estão orgulhosos de você. É isso mesmo. A Jéssica disse que agora entende por que sempre cobro que eles estudem. Porque a vovó também está estudando e sabe que é importante. Eduardo percebeu que a decisão de Aparecida de voltar a estudar estava tendo um impacto positivo em toda a família. 3 semanas depois do primeiro encontro no hospital, Eduardo estava no estúdio gravando uma música nova quando seu celular tocou. Era Aparecida, ligando num horário inusual. Eduardo, desculpa incomodar, sei que você deve estar ocupado. Imagina, Aparecida. Pode falar, estou sempre disponível para você. A voz de Aparecida estava diferente, mais tensa que o habitual. Eduardo, aconteceu uma coisa hoje na escola. Queria te contar porque você me conhece e sabe como eu sou. Eduardo interrompeu a gravação e saiu do estúdio para conversar com mais privacidade. Conta aí, o que aconteceu? A professora de matemática aplicou uma prova hoje. Era sobre multiplicação e divisão, justamente o que você me ensinou. Eduardo imaginou que deveria ser uma notícia boa, mas o tom de Aparecida indicava o contrário. E como você se saiu? Ai, Eduardo, foi uma vergonha. Tirei nota 2, a segunda pior nota da turma inteira. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sabia o quanto aquilo devia estar machucando o orgulho de Aparecida. A Aparecida foi sua primeira prova depois de mais de 40 anos. É normal ter dificuldade no início, mas eu achei que ia conseguir, Eduardo. Você me ensinou tão bem. Eu entendi tudo quando você explicou. Eduardo percebeu que Aparecida estava se cobrando demais, criando expectativas irreais sobre seu próprio desempenho. Aparecida, uma coisa é entender quando alguém explica, outra coisa é resolver sozinha numa prova. Isso exige prática. A professora disse que eu preciso estudar mais em casa. Mas, Eduardo, eu não tenho tempo. Chego das aulas às 9h30, dou uma olhada nas crianças e já tenho que me arrumar para o trabalho da madrugada. Eduardo começou a entender que o problema de Aparecida não era a falta de capacidade, mas falta de tempo para se dedicar aos estudos. E nos fins de semana, você não consegue estudar um pouco no domingo? No domingo eu quero ficar com as crianças, Eduardo. É o único dia que tenho livre para ser avó de verdade, brincar com eles, conversar. Eduardo respeitava totalmente a prioridade de Aparecida em relação aos netos, mas percebia que ela estava frustrada por não conseguir conciliar tudo. Aparecida, que tal se eu te ajudasse a organizar um cronograma de estudos? Talvez dê para encontrar alguns minutinhos durante a semana. Você faria isso, Eduardo? Mesmo eu tendo tirado nota baixa? Claro que faria. E pare de se cobrar por causa da nota. Você está há 3 semanas na escola depois de 40 anos parada. Qualquer progresso já é uma vitória. A voz de Aparecida ficou mais aliviada. Obrigada, Eduardo. Às vezes me sinto burra quando não consigo acompanhar os outros. Você não é burra, Aparecida. Você só precisa de mais tempo e prática. Cada pessoa tem seu ritmo. Eduardo combinou de encontrar Aparecida no sábado de manhã para ajudá-la a criar um plano de estudos realista. Quando desligou, ficou pensando na pressão que ela estava colocando sobre si mesma. No sábado, Eduardo foi até a casa de Aparecida pela primeira vez. Era uma casa simples no bairro Jardim Guanabara, com 3 quartos pequenos e uma sala que servia de quarto para alguns dos netos mais velhos. Aparecida o recebeu na porta, visivelmente constrangida com a simplicidade da casa. Eduardo, desculpa a bagunça. Com 8 crianças em casa, fica difícil manter tudo arrumado. Eduardo olhou ao redor e viu uma casa limpa, organizada, cheia de vida. Sapatos pequenos alinhados na entrada, mochilas escolares penduradas numa parede,
desenhos das crianças colados na geladeira. Aparecida, sua casa é linda. Dá para sentir o carinho em cada cantinho. Os netos de Aparecida ficaram curiosos com a visita, mas ela os mandou brincar no quintal para poder conversar com Eduardo em paz. Sentados à mesa da cozinha pequena, Eduardo ajudou Aparecida a analisar sua rotina minuto a minuto para encontrar brechas para estudar. Aparecida me conta sua rotina completa, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Acordo às 6, faço café para as crianças, levo os menores na escola, vou trabalhar das 7 às 3. Chego em casa às 3h30, faço almoço, ajudo com tarefas, preparo janta. Das 7 às 9 estou na escola. Volto em casa às 9h30, dou uma olhada nas crianças, me arrumo e vou trabalhar das 11 às 5 da madrugada. Eduardo fez as contas. Aparecida tinha exatamente 1 hora livre por dia, das 5h30 às 6h30 da manhã, antes de acordar as crianças. Aparecida, que tal estudar de manhã cedo, antes de acordar as crianças, às 5h30 da manhã, depois de trabalhar a madrugada inteira? Eu sei que é pesado, mas é o único horário que você tem totalmente livre. 1 hora por dia já seria suficiente para revisar as matérias. A Aparecida hesitou, mas Eduardo via que ela estava considerando a possibilidade. Seria só durante a semana. No fim de semana você descansa e fica com as crianças. Eduardo passou 2 horas ajudando a Aparecida a organizar um cronograma de estudos realista. Segunda-feira, matemática, terça, português, quarta, história, quinta, geografia, sexta, revisão geral. Aparecida, o importante é ser consistente. Mesmo que seja pouco tempo, se você estudar todo dia, vai fazer diferença. Eduardo também ajudou Aparecida a organizar um canto da casa como espaço de estudos. Era um cantinho da sala onde ela podia deixar os livros e cadernos organizados. Quando Eduardo se levantou para ir embora, Aparecida segurou a mão dele. Eduardo, desde que você apareceu na minha vida, tudo mudou. Não é só a escola, é a forma como me vejo. Como assim? Antes eu me achava só uma faxineira ignorante criando um monte de crianças. Agora me vejo como uma mulher que está crescendo, aprendendo, se desenvolvendo. Eduardo ficou emocionado com a transformação de Aparecida. Aparecida, você sempre foi uma mulher incrível. Eu só te ajudei a enxergar isso. Nas semanas seguintes, Eduardo ligava regularmente para saber como Aparecida estava se saindo com o novo cronograma de estudos. No início, ela reclamava do cansaço de acordar às 5h30 para estudar, mas aos poucos foi se acostumando. 1 mês depois da prova mal sucedida, Aparecida ligou para Eduardo eufórica. Eduardo, você não vai acreditar, tirei nota 8 na prova de português. Eduardo comemorou do outro lado da linha como se fosse uma vitória própria. Eu sabia que você conseguiria, Aparecida. Como se sentiu fazendo a prova? Muito mais segura, Eduardo. Estudei todos os dias como você me ensinou e na hora da prova eu sabia as respostas. A nota 8 de Aparecida foi celebrada em casa como uma grande conquista. Os netos fizeram um cartaz parabenizando a avó e a notícia espalhou entre os vizinhos. Eduardo, a coisa mais linda foi o Joãozinho me perguntando se agora eu podia ajudar ele com português também. Disse que a vovó estava ficando muito inteligente. Eduardo percebia que o sucesso nos estudos estava transformando a dinâmica familiar de Aparecida. Ela estava se tornando uma referência de determinação para os netos. Aparecida, você está sendo um exemplo incrível para essas crianças. Elas estão vendo que nunca é tarde para crescer. É isso mesmo, Eduardo. A Jéssica disse ontem que quer fazer faculdade depois do ensino médio, porque viu que a vovó não desistiu dos sonhos. A influência positiva de Aparecida sobre os netos era um efeito que Eduardo não havia previsto, mas que o deixava extremamente feliz. 6 meses depois do primeiro encontro no hospital, Eduardo estava preparando para um show em Goiânia, quando recebeu uma ligação especial de Aparecida. Eduardo, você tem um tempinho para conversar? Tenho uma novidade muito importante. Claro, Aparecida. Conta aí. A professora me chamou para conversar hoje depois da aula. Fiquei com medo de ter feito alguma coisa errada. Eduardo riu. Conhecendo a tendência de Aparecida,
de sempre achar que estava fazendo algo errado. E o que ela queria? Eduardo. Ela disse que minhas notas melhoraram tanto que eu posso pular para o 7º ano diretamente, sem fazer o 6º. A alegria na voz de Aparecida era contagiante. Eduardo sabia o quanto aquilo representava para ela. Aparecida, isso é maravilhoso. Significa que você vai se formar 1 ano antes do previsto. É isso mesmo. Em vez de 4 anos, vou terminar o ensino fundamental em 3 anos. Eduardo calculou rapidamente. Se Aparecida mantivesse o ritmo, estaria formada aos 61 anos, bem a tempo de acompanhar os netos mais novos durante todo o ensino médio. E como você se sente com essa notícia? Muito feliz, Eduardo, mas também com um pouco de medo. E se o 7º ano for difícil demais para mim? Aparecida, se você conseguiu melhorar tanto no 5º ano, consegue qualquer coisa. Você descobriu como estudar, criou disciplina, encontrou seu ritmo. A conversa foi interrompida por vozes de crianças ao fundo. Era a hora do jantar na casa de Aparecida. Eduardo, preciso desligar para dar janta às crianças, mas queria te contar porque sei que você fica feliz com minhas conquistas. Fico muito feliz sim, Aparecida. Estou orgulhoso de você. Depois de desligar, Eduardo ficou pensando na transformação de Aparecida ao longo daqueles meses. A mulher insegura que conhecera no hospital havia se tornado uma estudante determinada e bem-sucedida. No dia do show em Goiânia, Eduardo teve uma ideia. Durante uma pausa entre as músicas, falou para a plateia sobre sua amiga Aparecida, sem mencionar nomes ou detalhes que a identificassem. Pessoal, quero dividir com vocês uma coisa que me marcou muito nos últimos meses. Conheci uma mulher guerreira que está criando 8 netos sozinha e voltou a estudar aos 58 anos. A plateia ficou em silêncio, prestando atenção na história. Essa mulher me ensinou que nunca é tarde para crescer, para aprender, para buscar nossos sonhos. Ela trabalha 16 horas por dia e ainda encontra tempo para estudar de madrugada. Eduardo viu que muitas pessoas na plateia estavam emocionadas com a história. A próxima música é dedicada a todas as pessoas que têm coragem de recomeçar. Não importa a idade, é para quem acredita que sempre podemos ser melhores que fomos ontem. Após o show, várias pessoas se aproximaram de Eduardo para falar sobre a história que ele havia contado. Muitas disseram que se sentiram inspiradas a voltar aos estudos ou a ajudar alguém próximo que estava passando por dificuldades. Eduardo ligou para a Aparecida no dia seguinte para contar sobre o show. Aparecida, você virou inspiração para mais de 5.000 pessoas ontem à noite. Como assim, Eduardo? Contei sua história no show sem citar nomes. A quantidade de gente que se emocionou foi incrível. Ai, Eduardo, que vergonha. Minha vida não tem nada de especial. Tem sim, Aparecida. Sua história é de superação, de força, de não desistir dos sonhos. Isso inspira qualquer pessoa. Aparecida ficou quieta por um momento, processando o fato de que sua vida simples poderia inspirar outras pessoas. Eduardo, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro, pode falar à vontade. Desde que meus filhos morreram, eu só vivia pelos netos. Não tinha sonhos próprios, não pensava no meu futuro. Só queria que eles crescessem bem. Eduardo ouviu atentamente, percebendo que Aparecida estava dividindo algo muito íntimo. Mas desde que voltei a estudar, comecei a sonhar de novo. Às vezes fico imaginando como vai ser quando eu me formar, como vou me sentir. Que tipo de sonhos você tem agora? Eduardo, sei que é bobagem, mas às vezes sonho em fazer um curso técnico depois de terminar o ensino médio. Sempre tive vontade de trabalhar numa creche, cuidar de crianças pequenas. Eduardo ficou emocionado com a confissão de Aparecida. Ela estava literalmente renascendo através dos estudos. Aparecida, isso não é bobagem. É um sonho lindo e totalmente possível. Você tem experiência de sobra com crianças. Você acha que daria certo? Uma mulher da minha idade trabalhando numa creche? Daria muito certo. Criança precisa de carinho, paciência, experiência. Você tem tudo isso. A conversa foi reveladora para Eduardo. Aparecida não estava apenas estudando para ajudar os netos.
Estava reconstruindo sua própria identidade e sonhando com um futuro diferente. 2 semanas depois dessa conversa, Eduardo recebeu uma ligação de Aparecida num tom de voz que ele nunca tinha ouvido antes. Eduardo, aconteceu uma coisa hoje que eu precisava te contar imediatamente. Aparecida parecia nervosa, mas era uma nervosa boa, de expectativa. O que foi, Aparecida? A coordenadora da escola me chamou hoje. Disse que a Secretaria de Educação está procurando pessoas da comunidade para dar depoimento sobre educação de jovens e adultos. Eduardo já estava imaginando onde aquilo ia dar. Ela me perguntou se eu toparia contar minha história numa reunião com outras escolas da região. Aparecida, que honra! Sua história realmente pode inspirar outras pessoas a voltar a estudar. Mas eu estou morrendo de medo, Eduardo. Nunca falei para um grupo de pessoas. E se eu esquecer o que falar? Eduardo percebeu que Aparecida estava enfrentando um novo desafio. Sua insegurança para falar em público. Aparecida, você não precisa de roteiro. Só precisa contar sua verdade, sua experiência. As pessoas vão se emocionar com sua sinceridade. Você acha que eu deveria aceitar? Com certeza. Sua história pode motivar centenas de pessoas que estão com medo de voltar a estudar. Eduardo ofereceu ajuda para preparar Aparecida para a apresentação, mas ela preferiu fazer sozinha, dizendo que queria que fosse natural e espontâneo. Uma semana depois, Aparecida ligou para Eduardo logo após a reunião na Secretaria de Educação. Eduardo, deu tudo certo? Não acredito que consegui. A alegria na voz dela era pura e contagiante. Como foi, Aparecida? Estava muito nervosa? No início, sim, mas quando comecei a falar sobre meus netos, sobre você ter me incentivado, sobre as mudanças que os estudos trouxeram para minha vida, as palavras saíram naturalmente. Eduardo ficou orgulhoso da coragem de Aparecida. E como as pessoas reagiram? Eduardo, tinha gente chorando na plateia. Depois várias pessoas vieram falar comigo, dizendo que iam se matricular na escola por causa da minha história. A transformação de Aparecida estava completa. De uma mulher insegura e com baixa autoestima, ela havia se tornado uma fonte de inspiração para outras pessoas. Aparecida, você se tornou uma liderança na sua comunidade. Isso é incrível. Eduardo, queria te agradecer por tudo. Você mudou minha vida completamente. Aparecida, quem mudou sua vida foi você mesma. Você teve coragem de aceitar ajuda, de estudar, de crescer. Eu só plantei uma sementinha. Quando Eduardo desligou o telefone, refletiu sobre os 8 meses que haviam se passado desde aquele primeiro encontro no hospital. Aparecida havia passado de faxineira insegura a estudante dedicada, de avó sem esperanças a mulher com sonhos para o futuro. Para Eduardo, aquela experiência havia sido igualmente transformadora. Ela o havia lembrado de que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos palcos e no reconhecimento artístico, mas na capacidade de fazer diferença positiva na vida das pessoas. Aparecida não ficou rica nem famosa, mas conquistou algo muito mais valioso: a confiança em si mesma e a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Eduardo não ganhou dinheiro nem fama adicional com aquela amizade, mas descobriu uma forma de realização pessoal que nem sabia que existia. Meses depois, quando Aparecida se formou no ensino fundamental e decidiu continuar estudando para realizar seu sonho de trabalhar numa creche, Eduardo estava na plateia da formatura. Ver aquela mulher guerreira de uniforme azul recebendo o diploma foi uma das emoções mais intensas que ele já havia experimentado. A história de Eduardo e Aparecida provou que grandes transformações podem começar com pequenos gestos de humanidade. Um simples bom dia no corredor de um hospital se transformou numa amizade que mudou 2 vidas para sempre, lembrando que a verdadeira riqueza está na nossa capacidade de elevar uns aos outros. Se esta história de Eduardo Costa e Dona Aparecida tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta.
Compartilhe com suas amigas e familiares para espalhar essa mensagem de esperança e superação. Que Deus abençoe e proteja você e toda a sua família sempre.